Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica dessa sexta-feira. Ok? Nós estamos lendo o capítulo de número 31 do livro de Jó. Hoje, os versículos 2 e 3. Lembrando sempre, irmãos, que estamos estudando a lição de número 10, que será aplicada no próximo domingo. Ok? Vamos nós, isso lógico, permitindo o Senhor. Vamos à leitura bíblica, que nos diz o seguinte, os versículos 2 e 3 desse capítulo. Porque qual seria a parte de Deus vinda de cima, ou a herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Porventura, não é a perdição para os perversos, para o perverso, e o desastre para os que praticam a iniquidade? Pois bem, irmãos, o tema da leitura sugerida pelo nosso comentarista, o tema que ele coloca nessa leitura é: qual seria a herança do Todo-Poderoso? Qual é essa herança? Jó acredita que ele não deveria ser punido porque ele fez um acordo, ele fez uma aliança com os seus olhos e logo ele não cobiçava as coisas dos outros. Então, se ele não cobiçava moças virgens, ele não cobiçava propriedade alheia. Então, se ele não cobiçava, então ele também não receberia punição, ele não seria punido. Então, quem é que seria punido por Deus? Quem é que receberia, isso que está aqui no versículo de número 3, quem é o perverso que vai receber a perdição? Quem é o que pratica a iniquidade que vai receber o desastre? Olha as palavras colocadas. Aqueles que fazem essas coisas, aqueles que cobiçam, aqueles que querem enganar as moças para ludibriá-las e assim usar do corpo delas e tal. Aqueles que acham que podem viver de forma dissoluta, podem viver do jeito que quiser e não terão que pagar, não terão que prestar conta a ninguém. Enfim, então no pensamento dele, ele não seria punido porque ele não praticava essas coisas. Então não havia razão. Lembra que esse capítulo ele está falando sobre as possibilidades, como que seria para ele receber punições. Então, se ele tivesse determinados comportamentos, então ele receberia aquelas punições. Isso, irmãos, esse pensamento faz parte da pobreza teológica do livro de Jó. A gente já falou disso lá no começo do trimestre. Como esse livro é pobre teologicamente. É um livro que não consegue explicar a razão de ser. Ele não consegue, por exemplo, que é o grande tema do livro, por que o justo sofre e por que sofre como sofre. Né? Por que os bons, as pessoas boas, vamos dizer assim, como é hoje moda, o tal do homem de bem, por que então o tal do homem de bem sofre e sofre da forma como sofre? E o livro não consegue explicar isso. Por quê? Porque a teologia deles é fraca, a teologia deles é muito falha. Mas nós temos que levar em conta o tempo em que isso foi escrito. Então, no tempo em que isso foi escrito, não havia nem o entendimento sobre o céu e sobre a vida eterna. Não se compreendia, não se entendia essas coisas, não sabia que isso existia. Essas coisas, esse pensamento, essa doutrina vai começar a ser formulada, já bem próximo de Cristo. Ou seja, no Novo Testamento, então, é que ela vai ser de fato sintetizada e ela vai ser discutida através de Paulo, por exemplo. Ela vai ser bem discutida, mas porque Cristo Jesus vem apresentando isso. Jesus, uma das novidades da pregação de Jesus é dizer o seguinte, diferente do Velho Testamento, é dizer que nós iremos para o céu junto com ele. É uma das novidades que existe, porque o Velho Testamento não trata disso. O Velho Testamento não tem essa ideia. Lógico que também temos que respeitar o texto. A preocupação do Velho Testamento é apenas apresentar o Cordeiro de Deus, que vai tirar o pecado do mundo. E é isso.
Ou seja, o Cordeiro de Deus vem, aí sim, agora o Cordeiro de Deus começa a nos explicar como que seria isso. Por que que ele veio? Aí ele veio porque nós temos muito mais para viver além dessa vida. Paulo, irmãos, vai nos explicar de uma forma melhor sobre isso. Em Coríntios, capítulo 15, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, o versículo de número 19, Paulo vai estar falando sobre ressurreição, e ele vai dizer o seguinte: se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, ou seja, nós não esperamos em Deus apenas nessa vida. Lógico que nessa vida Deus vai participar conosco. Lógico que nessa vida, aqueles que agirem de forma irresponsável vão pagar por isso, porque existe uma leizinha que nós já falamos aqui, a tal da lei da semeadura. Vai pagar por isso ou não? Tem pessoas que vão fazer males aí e parece que não vão pagar nada disso. Só que, infelizmente, nem todo bem será recompensado nessa vida. Qual é o problema disso? É que também nem todo o mal será recompensado nessa vida, aqui nesse mundo. Infelizmente, irmãos, porque se assim fosse, não teríamos pessoas sendo jogadas para longe da presença de Deus, né, na vida eterna. Mas, enfim, em Romanos, a carta aos Romanos, no capítulo de número 8, para ser mais exato, no versículo de número 17, isso mesmo, versículo de número 17, eu vou ler do versículo de número 16 até o 19, mas o 17 é o nosso alvo. O 16 diz assim: e o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, versículo 17, e se nós somos filhos, se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo de que as aflições deste mundo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Então, irmãos, somos co-herdeiros com Cristo. A pergunta do comentarista, o tema que ele traz para a leitura é qual seria a herança do Todo-Poderoso. A herança do Todo-Poderoso é que a nossa vida ela ultrapassa os limites físicos. A herança do Todo-Poderoso é que a nossa vida não se restringe, não está limitada apenas à utilidade desse corpo. Esse corpo é um veículo que é usado por mim, sim, para eu ter acesso às coisas deste mundo físico. Porém, a minha vida vai além desse corpo. Esse corpo, através de Cristo, nós entendemos isso, que esse corpo é apenas parte daquilo que nós somos, mas não é exatamente o que nós somos, porque nós somos algo que vai viver e durar para a eternidade. A morte pode tocar o corpo, mas não pode tocar a vida. A vida ultrapassa os limites do corpo. A vida ultrapassa os limites do mundo físico. Eu admiro os ateus, em que sentido? No sentido de que eles vivem como o Jó vivia. A diferença é que eles não acreditam que existe nada além desse mundo. Eles acreditam, não é só que eles não acreditam em Deus, eles não acreditam que existe nada fora deste mundo. Morreu, acabou, não tem mais nada o que fazer. Eu admiro, irmãos, no seguinte sentido, de que essas pessoas, eles poderiam viver de forma irresponsável, sem se preocupar em ser educado, sem se preocupar em ser honesto, nada disso, viver assim, e porque não teriam que pagar conta, prestar conta a ninguém.
né? Não teriam que viver, e no entanto, eles vivem de forma honesta, vivem de forma honrosa no meio dos homens, lógico que nem todos, eu estou falando de uma forma mais geral, vivem de uma forma honesta e tudo mais, né? Cumprindo seus objetivos. Mas segue o que Paulo disse: seríamos os mais miseráveis dos homens se, como Jó, esperássemos apenas nesta vida, apenas neste momento em que estamos aqui nesse corpo, né? Vivendo a nossa juventude, vivendo a nossa meia-idade, vivendo a nossa velhice. E então, como diz o Velho Testamento, quando voltaríamos para os nossos antepassados, ou seja, quando morreríamos, então acabou tudo. Não, ainda existe uma eternidade pela frente. E essa é a herança do Todo-Poderoso. A herança do Todo-Poderoso é que nós somos agora parte da sua família através de Jesus Cristo. Recebemos a paternidade de Deus. Deus agora é o nosso Pai e vamos morar para sempre com Ele. Meu querido, que esse dia seja um dia dessa forma para você. Um dia em que você lembre-se da sua identidade. Lembre-se quem você é. As coisas podem não andar muito bem aqui. As coisas podem dar certo ou podem dar errado aqui. As coisas podem ser bem colocadas ou mal interpretadas aqui nesse mundo. Aqui nesse mundo nós podemos ganhar e nós podemos perder. Aqui nesse mundo nós podemos passar por diversas situações. Mas aqui neste mundo não se pode comparar com o que vai se revelar para nós. Tudo o que acontece nesse mundo, tudo o que pertence a este mundo, tanto os dias felizes quanto os dias maus, eles não podem se comparar com a herança que nós temos no Todo-Poderoso, porque essa herança é uma vida eterna do lado dele, eternamente com ele. Essa foi a promessa que o nosso Cristo nos fez. Nós não ficaríamos aqui, ele nos levaria para ele mesmo, para estarmos com ele para sempre. Não é isso que nós aguardamos? O arrebatamento da igreja? Não é isso que nós esperamos? Não é aí que está a nossa esperança? Então que essa esperança hoje seja reforçada sobre a sua vida. Você é filho de Deus, você representa Deus, você está nessa terra para glorificar o nome do Altíssimo. Seja Deus glorificado na sua vida. Meu amado, que essa sexta seja um dia de bênçãos para a sua vida, para a sua casa. Seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Amém? Fiquem em paz.